Maturidade nos relacionamentos. Em 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A maturidade pode ser percebida na medida em que nós vamos tendo um olhar mais abrangente. Você pode observar que todas as vezes que nós somos visitados, por exemplo, pelo sofrimento, o nosso olhar costuma ficar muito mais restrito, porque nós só enxergamos aquele ponto de dor, seja uma dor emocional ou física. Por incrível que pareça, quando o sofrimento nos atinge, parece que ele faz um movimento através do qual retrocedemos na maturidade. É claro que o sofrimento nos amadurece, mas às vezes precisamos de uma experiência de distanciamento dele para podermos alcançar a maturidade que ele nos traz. Porque no momento em que ele está acontecendo, nem sempre conseguimos ser maduros o suficiente para que a nossa visão seja mais abrangente. Só enxergamos aquilo que nos faz sofrer. É por isso que precisamos de pessoas que nos ajudem a ampliar o olhar. A nossa maturidade vai nos dando esse benefício, além de muitos outros, porque nada pode ser mais saudável na nossa vida emocional, física e espiritual que a nossa maturidade. A maturidade é um processo que nunca termina. Começamos a amadurecer já como crianças, quando aprendemos as regras e a distinguir o sim do não. Jean Piaget, um homem de grande importância para a educação, dizia que não adiantava você querer ensinar para uma criança as regras morais do certo e do errado com histórias muito complexas. Pois a melhor forma de ensinar uma criança é através de brincadeiras e estabelecendo regras. Assim ela amadurece sabendo distinguir o certo do errado. O amadurecimento é uma capacidade de estar em si para depois você lançar um olhar para o outro. Não dá para fazer o contrário. É sempre um movimento que inicia em nós. Toda a visão que temos do mundo parte da visão que temos de nós mesmos. É por isso que às vezes encontramos pessoas muito pessimistas com as outras. Não acreditam em ninguém e nem na bondade do outro. Isso é porque essa pessoa não se enxerga como uma pessoa boa. Ela faz uma leitura de si, não acha nada interessante e começa a fazer a leitura de todo mundo da maneira que enxerga a si mesma. O que precisamos ensinar e aprender o tempo todo é que o olhar que nós temos sobre nós é determinante no olhar que temos sobre os outros. É assim que amadurecemos, com um olhar particular, íntimo, para dentro, que depois nos proporciona olhar para os outros também. As nossas relações humanas vão ficando muito mais saudáveis na medida em que, sendo maduros, esse olhar nos joga para dentro e que depois nos devolve para o outro. Um olhar maduro, por exemplo, não se prende ao pouco que o outro nos revela. O imaturo diz: eu já sei quem é você. O maduro vai dizer: eu sei algumas coisas sobre você, mas eu não sei a totalidade. Você sabe por quê? Nem o outro conseguiu chegar à totalidade do autoconhecimento. Nós estamos, por exemplo, em uma época que nos comunicamos com muita facilidade. E isso faz com que tenhamos facilmente opiniões sobre as coisas, sobre as pessoas. E muitas vezes, ali no momento em que emitimos nossas opiniões,
nós não fazemos outra coisa senão mostrar a nossa imaturidade, com a pressa de dizer. É impressionante hoje em dia que uma pessoa nas redes sociais pode ser facilmente crucificada por uma notícia que nem sabemos se corresponde com a verdade, pois pode estar distorcida. Ou então, alguém viu um detalhe em uma certa pessoa e classifica a mesma a partir do detalhe que viu. Isso é imaturidade. A maturidade combina muito mais com o silêncio. Como a pessoa não tem o que dizer ainda, pois precisa formatar a sua opinião e pode ser que chegue à conclusão que nunca terá condições de dizer alguma coisa sobre aquele fato, pois não conheceu o fato como ele merecia ser conhecido, para que tivesse uma opinião sobre ele. Você já imaginou como conviveríamos melhor se deixássemos cair por terra essas pretensões de achar que conhecemos tudo sobre o outro, de fazer os nossos julgamentos de uma forma tão apressada sobre as pessoas, de clausurar os outros nas nossas opiniões, nos nossos achismos? São tantas pessoas achando no dia de hoje e poucas pessoas sabendo de fato. Nós somos imaturos quando nós não somos capazes de compreender o outro. Isso é uma linguagem filosófica que pode parecer difícil, mas não é. A nossa razão não pode esgotar o outro, porque o outro continua sendo inédito para si mesmo. Isso é maturidade. Quando somos imaturos, nós achamos que já sabemos, já esgotou as possibilidades do outro. Mas não subestime a capacidade que uma pessoa tem de ser totalmente diferente a partir de um determinado momento da vida, a partir de um determinado fato de um momento. Então, nós erramos menos quando nós enclausuramos o outro em nossas opiniões e nos achismos. Claro que é importante aquilo que você sabe sobre determinada pessoa. Só estou dizendo que a maturidade em nós amplia o nosso olhar, até mesmo para termos condições de dizer que não sabemos tudo sobre o outro. A maturidade nos livra do amor de posse, ou seja, identificamos que o outro não é uma extensão nossa, mesmo que seja nosso filho. A outra pessoa não tem obrigação de viver aquilo que queremos. O outro não é um território para a satisfação daquilo que eu não consegui satisfazer em mim. É muito difícil porque, em nome do amor, nós ficamos imaturos a vida inteira. Como pais e mães que não conseguem enxergar os filhos como totalmente outros e, em nome desse amor de posse, não permitem que a maturidade venha, para permitir que o filho seja quem ele pode ser. Dizer não a um filho quando ele ainda não sabe dizer sozinho é protegê-lo. Escolher por um filho no momento em que ele não pode escolher sozinho porque lhe falta maturidade é um gesto de amor. Mas quando insistimos em decidir para um filho aquilo que ele já pode escolher sozinho, podendo gerar uma infelicidade no coração dele, estaremos desprotegendo com o desamor, com o nosso excesso. Os pais acabam ficando enclausurados nas suas imaturidades e nos seus amores de posse. Nós ficamos cegos quando estamos regidos pela nossa imaturidade. O nosso olhar se apequena e não conseguimos ver muito além do nosso umbigo. E se não vemos além do nosso umbigo, muito menos vou ver o outro que precisa de compreensão. Maturidade é você permitir que o outro trace as linhas do próprio destino, do próprio caminho. Peça para Deus a graça de ter cada vez mais um olhar ampliado sobre as realidades e sobre as outras pessoas. Peça amor pela humanidade e não tenha medo dos pecados.
Peça a força profética de enxergar os caminhos que te livre do pecado e das realidades que te desumaniza. É muito ruim ter um olhar redutor que muitas das vezes nos afastam do nosso filho, pai, mãe, amigo, irmão, por causa dos nossos preconceitos e da nossa visão limitada. Quanto mais Deus entra na nossa vida, mais vamos ampliando nosso olhar. Refletir é a maneira mais eficaz que nós temos de ampliar o mundo. Quanto mais refletimos, mais mergulhamos no mistério de Cristo. Mais nós vamos perceber que Deus nos quer assim, com os olhos muito abertos para perceber todas as realidades que precisam de nós, que precisam muitas vezes da nossa palavra, mas também do nosso silêncio. Um Deus que muda o nosso jeito de ser, um Deus que modifica o nosso jeito de ser pai e mãe, que nos ajuda a trazer para perto esse filho que nós ficamos expulsando com os nossos excessos de regras, ou esse filho que estamos perdendo por falta de regras. Um Deus que nos equilibra, que nos põe nessa responsabilidade bonita de fazer o que precisamos, de amar o que precisamos amar, de dizer o que precisamos dizer. Ore comigo assim. Senhor amado, entramos em sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, venho pedir que essa mensagem fale profundamente aos corações. Muitos de nós estamos perecendo pela falta de maturidade. Falta de maturidade em todas as áreas de nossa vida. Pedimos a Ti, através da ação do Seu Santo Espírito, que mudemos o nosso jeito de ser, que criemos a maturidade para gerir a nossa vida de acordo com a Sua vontade. Que sejamos pais e mães maduros, filhos maduros, amigos maduros. Que nossa vida seja regida pela maturidade que vem de Ti, através da sabedoria que vem do Seu trono de glória. Obrigado, Pai, pelo Seu zelo e amor. Perdoe-nos pela nossa imaturidade. Confiamos na Sua intervenção em nossa vida e que a Sua graça nos conduza pelos caminhos que o Senhor sonhou para cada um de nós. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.